eu sou Joana Salaverry, sou advogada, eu já estou no mercado, né, há mais de 14 anos, e há uns 6 anos eu tô na área do direito digital, aí fui migrando aos pouquinhos, fui para o direito digital, depois fui para a segurança de informação, e agora, nos últimos 2 anos, eu fiz certificação internacional para ser encarregada de proteção de dados, né, que é o DPO, por causa da LGPD também. Então, hoje eu tenho consultoria focada em ajudar as empresas a se adequarem à LGPD, tanto para não levar multas quanto para entrar em compliance, né? E também tem um portal que é o SOS LGPD, que o objetivo é trazer informação para as pessoas sobre a importância dos dados e como cuidar dos dados e tudo nesse sentido. Não, tá ótimo. Hoje, o meu objetivo aqui é falar por que a privacidade importa, né? E eu achei legal isso, o tema, porque eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de fazer uma reflexão entre gerações, né? Porque a nossa geração, a minha geração, eu acho que é a última geração que nasceu sem a tecnologia, né? Então, a gente é a primeira geração que está educando uma geração nativa, né? Então, a gente tem conceitos do que é privacidade totalmente diferentes. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Qual que é o meu objetivo aqui? A gente vai entender um pouquinho sobre o que é privacidade, por que as pessoas de idades diferentes entendem a privacidade de formas diferentes. Depois eu vou trazer uma reflexão que eu acho que é bacana os pais fazerem com os filhos, que é sobre um documentário da Netflix, e depois, no final, eu vou dar alguns pontos de como que eu acho que a privacidade pode ser um pouco preservada dentro dessa tecnologia toda que a gente está vivendo. Então, tá. A privacidade é o direito do indivíduo de excluir toda pessoa e resguardar um núcleo, né? O núcleo dele, algo que para ele é muito especial, é a vida privada. Então, isso é a privacidade, um conceito bem metalinguístico, assim. Então, se a gente pudesse pensar esse conceito, é indivíduo, terceiros, excluir vida privada, tá? E agora a gente começa a tentar entender, assim, o que é tão diferente, por que o meu pai, por exemplo, que tem quase 80 anos, entende privacidade de um jeito diferente do meu sobrinho, que tem 16. Então, o que é isso? Porque antigamente, privacidade, se o meu pai quisesse privacidade, ele só chegava em casa, fechava a porta, pronto. A privacidade dele estava resguardada, porque era uma privacidade muito mais analógica, né? Era uma privacidade que a gente não tinha outro mundo como a gente tem hoje. E hoje a nossa privacidade ela está muito mais disseminada, porque a gente tem um outro... Eu existo enquanto Joana nesse mundo e eu existo enquanto Joana nesse outro mundo aqui, que é a tecnologia. Então, esse é o grande diferencial, né? A privacidade teve essa mudança, porque agora eu não consigo mais fechar a porta da minha casa e me sentir segura, porque eu tenho todos os meus dados e eu tenho uma vida no digital. Eu tenho redes sociais, eu tenho e-mail, eu tenho... eu funciono, eu existo em outra atmosfera, né? Então, e qual que foi esse grande fator que mudou essa dinâmica, né? Foi a tecnologia. A tecnologia foi a portinha que nos permitiu fazer exatamente isso, criar uma extensão da Joana, uma extensão da Karina. Então, a gente tem uma outra vida agora para administrar. Então, claro que a privacidade, hoje a gente vai falar muito mais da privacidade nesse âmbito, né? Nesse âmbito de tecnologia. Por quê? Porque tudo com relação... tudo que acontece aqui no digital, ele é muito mais exponencial. O alcance aqui é muito mais rápido e é muito maior. Então, hoje, os adolescentes, eu sei porque eu converso muito com meu sobrinho sobre esse assunto, eles têm uma tendência a entender tudo no sentido da rapidez da tecnologia. Ou é a viralização, né? Ou é o trend das redes sociais,
é tudo muito rápido e viraliza. E o que é o viralizar? É alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso faz com que a tua exposição seja muito maior e é muito mais difícil de administrar a tua privacidade quando acontece, porque a possibilidade de tu viralizar, de tu virar um meme, ela sai do teu âmbito de administração. Pode falar, cara. Ô, Jô, deixa eu te falar uma coisa. E todo esse tema, eu vou falar aqui como se eu também estivesse indo para a escola ainda, tá? Para ver o pessoal que está aqui, que ainda vai para a escola, está mais inteirado. Então, esse tema de privacidade, ele está relacionado a guardar minhas informações, quer dizer, resguardar, né? Para que eu não esteja tão exposta. É isso? Exatamente, é isso aí. E isso serve também para as informações da escola, aquelas que eu coloco no Instagram, no Face, nos jogos, em tudo. Serve para tudo. Em tudo. Ah, então tá bom. Em tudo. Inclusive, eu sempre converso com a minha sobrinha, que está com 13 anos, e já tem redes sociais, né? Já tem todas as possíveis redes sociais. E eu sempre falo algumas regras simples de segurança, que é perfil sempre privado para menores de idade, sempre. Nunca compartilhar nenhuma imagem dela ou fazer nenhum stories em tempo real de onde ela está, nunca, por questão de segurança. Também nunca, se for fazer um stories, nunca mostrar logo de colégio, não. Não falar sobre vida pessoal, não dar dados do que o pai trabalha, do que a mãe trabalha, não. Então, são pequenas coisas que eu falo com eles no dia a dia, que eu acho que são coisas interessantes dos pais conversarem com os filhos justamente para isso, para manter essas informações resguardadas, porque a privacidade deles, eles não entendem como... o compartilhamento é algo muito orgânico. Então, quando eles estão fazendo algo, para eles é quase orgânico puxar o celular e filmar e fazer um stories e fazer uma dancinha no TikTok. Então, eu acho que parte dos pais, parte de quem está de fora, fala, olha, pode fazer, mas não faz no momento que tu está no local, entende? Não, eu sempre tiro todas as coisas de geolocalização das redes sociais deles. Então, são pequenas coisas que eu acho que dá para fazer, tornando a rede segura e sempre monitorando, né? Sempre estando em cima, entendendo o que eles estão fazendo e como como esses movimentos podem ser feitos de uma forma mais segura. É sempre essa visão, assim, com relação à privacidade que eu tenho com eles, né? São as figuras mais próximas que eu tenho nesse sentido. Bom, agora essa barreira que a gente tem para proteger essa privacidade, ela está muito mais fina, justamente por isso, porque as coisas são instantâneas. Tudo que eu for fazer está exatamente acontecendo comigo nesse momento. Então, essa parede que existia antes fisicamente, hoje ela não existe mais. A gente coexiste nesse mundo digital, todo mundo junto no mesmo momento, e a privacidade, a exposição, ela sobrepôs a privacidade. Então, eu acho que é muito necessário a gente refletir sobre isso, sobre por que essa dinâmica mudou. E aí tem uma outra pessoa que entrou nessa dinâmica que dificultou, que é o tal do algoritmo. Que esse cara que chega nas redes sociais, em todas as coisas digitais, o que ele faz? Ele é inteligência que vai fazer com que tu responda cada vez mais a estímulos da tecnologia. Então, por isso que eu tô quieto no meu canto, do nada vem, fulano, quem sabe ergue a mão e fala com fulano, né? Fulano postou um stories que faz muito tempo que não posta. Então, todas essas partes das redes sociais, elas foram pensadas para estimular que a gente se exponha cada vez mais. Esse é o negócio da rede social. Mas é o papel de quem está do outro lado entender essa dinâmica e saber até
saber o limite. É nosso papel saber isso. Quanto de informação minha que eu quero expor, como que eu vou colocar essa informação, é interessante para mim ou não, porque agora, quando eu for começar a falar sobre o documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes, que eu acho que todo pai tem que assistir com os filhos, que mostra como funciona essa dinâmica. Não falo nem a rede social, porque eu acho que é uma coisa que faz parte, que veio para ficar, e a gente tem o papel de entender isso e colocar essa rede social no lugar onde ela tem que estar. É nosso papel. Então, a gente tem que entender e limitar como que vai fazer esse uso. Então, agora chegou a parte de começar a responder por que a minha privacidade importa. Porque quanto mais eu resguardo as minhas informações, menos eu faço com que aquele mecanismo de algoritmo consiga extrair minhas informações e me cercar cada vez mais de informações viciadas. Porque o que acontece? O algoritmo, ele é isso. Se eu gosto de uma coisa, ele cada vez vai me dar mais e mais da mesma coisa. Então, a privacidade, ela importa porque ela é a minha possibilidade de resguardar o que só eu tenho, que é a minha vida privada. Só pertence a mim. Só que o que acontece? As redes sociais, elas instigam na gente o que o ser humano tem de melhor e de mais duvidoso, que é querer participar, querer fazer parte de um bando. Então, a gente sente que está todo mundo no mesmo lugar nessa rede social, mas a rede social também instiga a competição. Então, quanto mais eu exponho, mais eu estou na vitrine, mais o algoritmo me mostra, mais eu apareço. E tem muitas pessoas que já têm isso como emprego, como trabalho, né? Então, isso é reforçado. E está tudo certo, eu não estou aqui criticando, eu só estou refletindo sobre isso e dizendo que cabe a gente entender que a gente precisa resguardar a privacidade de uma forma diferente que a gente fazia antigamente. Antigamente era muito nítido como a gente resguardava a nossa privacidade. Hoje esse limite não existe mais. Então, é essa reflexão que eu trago aqui para a gente fazer. Jo, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Essa questão de resguardar, da gente garantir que nossos dados não estão expostos, ela não é só tecnológica, né? É muito comportamental mesmo, né? Porque às vezes a gente esquece que está exposto, né? Ali para todo mundo na internet, né? Eu costumo dizer que... Exatamente. Eu acho que é o efeito Big Brother, né? Todo mundo que vai para o Big Brother, em 5, 10 dias, ele esquece que está sendo filmado. É a mesma coisa que acontece com a gente nas redes sociais. É verdade. Eu acho que é antropológico nesse sentido. Essa barreira não existe mais, né? Então, a gente se torna orgânico mesmo. Compartilhar, a gente sente que falta. Eu não sou muito adepta das redes sociais, assim, de compartilhar a minha vida. Não sei, para mim não faz sentido. Mas eu vejo pessoas, observo pessoas que estão fazendo algo e instintivamente sentem a necessidade de dividir, de mostrar e de trazer esse ambiente de redes sociais e trazer essa exposição da vida privada. E aí acontece uma coisa que eu observo muito, só como observadora mesmo, não tenho empírico. As pessoas, quando expõem muito a vida privada, as outras pessoas, como observadores, eles se sentem no papel de poder opinar sobre a vida das outras pessoas. Então, isso traz algo como se fosse a fofoca de antigamente, só que acontece nas redes sociais. Então, traz um fenômeno que, às vezes, as pessoas que estão vivendo isso, de serem perguntadas, de serem instigadas, traz uma surpresa, porque tu não observa isso. Quando tu vê, o fenômeno acontece. Por quê? Por causa da exposição. Então, eu acho que o cuidado tem que ser maior com relação às crianças e adolescentes nesse sentido, porque eu acredito que a capacidade de lidar com esse tipo de
de situação é muito mais difícil, né? Se tu tem 14, 16 anos, do que tu já, né? Se tu é adulto. Se tu é adulto, um linchamento digital, ele é complicado, mas eu acredito que tenha mais condições emocionais para lidar do que uma criança e um adolescente, né? Mas mesmo assim, é sempre ficar atenta à exposição, porque eu, em época de escola, sofri o bullying tradicional, né? Porque na minha época não existia o bullying, mas hoje tem o cyber, né? O cyberbullying, que é muito mais complicado, que tem uma exposição muito maior, que tem uma extensão muito maior do que acontecia, né, antigamente. Então, esse documentário eu acho muito interessante, porque ele já abre com uma polêmica, né? Que eu falo muito lá no canal que a gente tem no SOS LGPD, que eu trago as pessoas para refletir sobre isso, que é: se você não paga pelo produto, o produto é você. Então, é uma reflexão muito simples. Quando tu vai no shopping, se tu quer no cinema, tu paga o ingresso. Se tu quer tomar uma água, tu paga pela água. E as redes sociais ninguém paga. E eu acho que está na hora da gente começar a se questionar o porquê que esse produto não é pago, o que a gente fornece de tão valioso para que ele seja rentável, mesmo que não tenha o pagamento de cada usuário, né? Então, esse é o início de uma reflexão bem complexa. Porque que esse documentário fala? Ele fala sobre o perigo que esse uso massivo e essa coleta de dados traz, e o que isso pode trazer de danos para o usuário enquanto pessoa, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Justamente bem naquilo que eu tinha falado, como que os algoritmos fazem, o que as redes sociais são programadas para fazer, porque as empresas vendem através das redes sociais, né? E esse é o grande negócio. Então, quanto mais pessoas tiverem, as empresas ali estão pescando no aquário. Então, que tipo de comportamento a gente resguarda para não estar tão exposto a isso? Qual é essa parede que a gente pode criar com relação à nossa privacidade para que isso não nos afete, né? Para que isso não nos traga consequências negativas, enquanto pessoa e enquanto sociedade. Por que alguns jovens hoje não querem mais socializar? Porque os estímulos das redes sociais, o estímulo da tecnologia pode trazer coisas que o estímulo analógico não está mais trazendo. Então, como fazer com que isso alcance um equilíbrio nessa balança? É tudo isso que o documentário traz de reflexão que, para mim, fez muito sentido. E aqui, assim, para finalizar, eu queria falar mais sobre o que eu acho que é interessante para racionalizar esse uso das redes sociais de criança, de adolescente, e até mesmo é um exercício que eu faço com relação a mim também, porque quando a gente se dá conta, a gente pega o Instagram, entra num túnel, já se passaram 2 horas. E como que a gente faz isso? Primeiro passo é entender o uso. Bom, o uso, ele é recreativo? Tá, então tá, eu vou fazer esse uso recreativo, mas quanto tempo eu vou me permitir ficar no Instagram? Eu sempre desligo notificações também para não ficar esse negócio, quando eu estou fazendo alguma coisa, estou lendo um livro, a rede social me traz essa notificação para me puxar de volta, então alguma coisa que ela sabe que seria do meu interesse, então eu desligo notificação. Desligo também minha localização para não querer me vender coisas ou me mostrar coisas perto da onde eu estou. E eu também desmarco fotos. E eu indico que desmarquem justamente por isso, né? Porque senão começa esse uso de novo do algoritmo para me trazer, me expor cada vez mais e ter mais informações a respeito de mim, a meu respeito, a respeito do meu comportamento, porque o que as pessoas, aqui já passando um pouco da privacidade, mas o que eu acho que as pessoas têm que entender é que os dados, né, a utilização dos dados para as empresas vale muito. E
e não só os dados, o teu nome, o teu CPF, mas sim o teu comportamento, como o teu comportamento pode facilitar a vida da empresa. Eu vou dar só um exemplo rápido. A Netflix entendeu isso muito bem, entendeu isso muito rápido, começou a traçar perfil com base no comportamento das pessoas, e assim ela fez a Strange Things, que foi um dos maiores sucessos dela, com base no que as pessoas que estavam lá dentro procuravam e tinham interesse. Então, ela fez algo já com base nos dados, entendendo o comportamento de quem assinava e entregando para eles algo que era do interesse deles. E foi sucesso absoluto. Então, eu acho que é isso. A gente precisa entender que quanto mais exposição, quanto menos privacidade, é pior para a gente e melhor para quem lucra com isso. Meu objetivo não é demonizar a rede social, demonizar a tecnologia, até porque hoje eu vivo disso, né? Mas é para mostrar que a gente tem que achar um equilíbrio e que esse equilíbrio tem que ser feito com tentativa e erro. E eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer assim com a fala e mostrar mais sobre a exposição e mais sobre encontrar limite entre a exposição e privacidade. Não, sensacional, Jô. Acho que é tanta... A gente para refletir, né? Escutando você falar, a gente fica refletindo. Nossa, mas realmente, às vezes eu estou fazendo uma coisa, aí você fala, aqui não tem problema, eu nunca posto, né? Vou postar, só agora, né? Na verdade, assim, a verdade até o Fábio comentou na palestra dele, que ele estava falando de carreira, né? A verdade é que pessoas mal intencionadas, nós estamos na rede, na internet, com todo mundo, o mundo, literalmente. Exatamente. Então, as pessoas mal intencionadas também estão lá, os criminosos também estão lá. Então, eles estão de olho, qualquer vacilo é informação importante para eles. Além das empresas que também direcionam o negócio delas, as empresas de redes sociais, que direcionam o negócio delas para aquilo que a gente gosta, usam aquela informação para benefício próprio, os criminosos também. Então, quando a gente fala aqui, quem que falou aqui, o Alessandro? Agora, no que tange, ele colocou no chat assim, agora, no que tange as crianças e adolescentes, como limitar? De que forma? Esse é o desafio. Porque, no final das contas, eles estão usando a internet e não tem essa malícia, né? Eu costumo dizer, e não sei se estou certa, eu falo como mãe aqui, né? Quando eu falo para criança, que é mostrar a realidade, de alguma forma mostrar-lhe a realidade, dizer que realmente não é seguro, que tem gente olhando, tem estranho olhando. Então, uma vez eu vi uma campanha que era assim, a menina estava andando na rua e ela via um outdoor com ela, uma foto dela de biquíni no outdoor. E ali andando, tinha a foto do quarto dela. Quer dizer, são coisas... É como se ela estivesse no meio da rua. Então, acho que é uma coisa muito importante quando a gente está usando a internet. E mesmo que seja privado, não seja privado o perfil, existe a possibilidade, sim. Você falou uma coisa de escalabilidade, né? Quer dizer, ela ganha uma potência muito grande, né? Porque você pode até ter um grupo privado, mas alguém pode compartilhar e aí já foi. Então, eu acho que no que tange crianças e adolescentes, essa questão de limitar, a minha recomendação é educar, mostrar que ali não é um ambiente fechado. Né? Até o WhatsApp, grupo de WhatsApp, não é um ambiente fechado. Olha quantas pessoas tem num grupo. Né? Mas eu acho que isso é um que é ponto justamente isso. Falou uma coisa e é exatamente o que eu penso. A criança e o adolescente não tem malícia porque ele não tem essa sensação de que tem alguém enxergando. Isso que eu acho que é a pauta que eu, se fosse mãe, pai de jovem, de criança e adolescente hoje, eu traria para eles essa pergunta. Você colocaria isso num outdoor? Colocaria isso? Tu mostraria isso para todo mundo da tua sala de aula? Não, então por que está colocando na internet? Né? Eu acho que a segurança é sempre mostrar que existe, sim, muita gente assistindo. Que essa barreira não fica clara, nem para a gente. Né? A gente perde essa sensação de que tem outras pessoas vendo. Sim. O Fábio escreveu aqui, a banda Metallica utiliza dados do Spotify para definir a lista
de músicas do show de cada cidade, baseada no número de músicas deles Genial, tocadas em cada região. É isso mesmo, genial. né? É isso aí. É o uso da informação com base naquilo que as pessoas dão like ali, né? Curtem daquele local e é para lá, né? Quer dizer, em benefício do negócio da banda, que é tocar as músicas que, né? O pessoal mais gosta. Então, é sensacional, é isso mesmo. O uso dos dados, ele é transformador, ele pode ser genial, só que nem tudo tem só um lado bom, né? Uhum. O Brasil já é o sexto país em vazamento de dados, então a gente tem muito para correr atrás, tanto na parte de cultura, né, quanto na parte de fiscalização também. Sim. A gente está em construção, né? Juntos, né? Na verdade, a gente está em voo, né? A gente costuma dizer, a gente subiu num avião e de repente a gente tem que resolver todos Na os problemas com ele prática, na prática, com ele voando, né? O Lucas, acontecendo. Lucas Exatamente. Zacheu, eu não sei se é assim, Lucas, que fala seu sobrenome, mas sim, podemos, mas estamos sempre na reação e dificilmente. Podemos aprender junto com pais e filhos, tá? Escrito o Marcos colocou. Aí o Lucas falou assim: sim, podemos, mas estamos sempre na reação e dificilmente na prevenção. Essa é a preocupação, até rimou. Porque, assim, para mim, a prevenção é educar. É educar. É a gente também entender um pouquinho do que está acontecendo. Só de estar aqui já demonstra que a gente está querendo aprender, certo? E aprendendo, a gente trazer também para as crianças no dia a dia, né? E Exatamente. é claro que eu não vou, assim, eu não acho que a gente trabalhando, ou então, né? Enfim, com todos os nossos afazeres do dia, a gente vai conseguir estar 100% alinhado com o que a criança está fazendo ali. Não dá. Eu não consigo ficar o dia inteiro, quer dizer, a criança não fica o dia inteiro, mas não consigo ficar um tempão no Roblox, depois no Fortnite, conhecer o Valorant, o Discord, não sei o quê. Eu não consigo. Mas um pouco eu tenho que me esforçar para aprender, que é para educar, porque a criança não vê malícia no chat, não vê malícia no áudio, no vídeo, e mandar fotos sem roupa, não vê malícia nessas coisas. É tudo uma brincadeira, tá? Então, eu acredito que aí é um pouco na prevenção, sim, é mais na educação. Você falou o Lucas, não sei se você consegue ver, Joana, no chat. Não estou acompanhando, peraí. Não. O Lucas colocou assim: meus filhos não usam rede social, mas usam jogos, difícil controle dentro desses ambientes, pois não temos ferramentas dentro do chat de jogos, por exemplo. Então, o jogo mais complicado ainda, né? Porque parece um ambiente fechado mesmo. A criança começa a jogar com um time, que muitas vezes nem sabe quem é, né? Porque tem muitos jogos que selecionam os jogadores. Eles É estão no verdade. chat, tem áudio, você pode delimitar, né? Quer dizer, você pode não usar o áudio, né? Mas o seu áudio, mas ainda assim pode escutar o que está acontecendo e chat. Então, de novo, é um ambiente de estranhos. E as crianças acham que os estranhos viram amigos rapidinho. Uma dica, Ah, uma coisa para falar para os seus filhos. A média de idade de jogadores é de 35 anos. Significa que a maior parte do tempo eles não estão jogando com crianças, estão jogando com adultos. Então, por mais que a criança diga, meu amigo, seu amigo deve ter uns 30 anos, ou 50, ou 25, tá? Então, deixe isso bem claro. Eu costumo falar isso nas palestras e nos treinamentos que eu faço com as crianças, elas ficam em choque. Porque para elas, assim, o máximo é 20 anos, porque já é já é adulto, velho. 20 anos, velho, já é velho. Não, 20 anos. Então, que fique claro e que E, e com educando relação para a as crianças por isso. jogos, cara, eu Correto. acho que é interessante falar assim, cuidar os nicknames, né? Nunca nome verdadeiro, Sem nunca dúvida. nome com sobrenome, sempre cuidar isso, porque às vezes criança, vou botar meu nome para o meu colega me achar, não. Manda o nickname por WhatsApp ou qualquer coisa assim, mas não colocar nome, sobrenome, tudo. Por mais que existam homônimos no país, né, que a gente tem, mas é uma regra de segurança. É, Eu encaro assim, pelo menos. sim, sim. Aqui a Amanda comentou sobre usar a tecnologia para monitorar, né? Isso existe sim, né? A gente chama de controle parental, e usa É, tecnologia, muito conhecido hoje, né? O Lucas até comentou do Family Link, que é uma das formas. Eu acho que tudo é válido, sabe?
Só que esses controles eles vão ser aplicados até uma certa idade. Eu não consigo imaginar um adolescente com um controle parental no computador, ele vai usar o celular. Tá? E aí ele não vai usar o celular, ele vai usar o videogame. Ele vai usar o videogame, ele vai usar a casa do amigo, e assim vai. Porque aí sim, tem toda uma... Por isso que é tudo uma questão de educação, né? Porque nesse momento surge ali na adolescência também, poxa, tá desconfiando de mim? Poxa, não conversa comigo. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio aí do que se a gente usa, quando usar a tecnologia, mas nunca esquecer de educar, né? Eu acho que essa parte é importante. O controle por si, ele é facilmente burlável, que nem tu falou, né? Então, ele, sem essa parte de conversa, por mais difícil que seja conversar com um adolescente, é totalmente ineficaz, né? Porque ele vai dar um jeito de usar outro lugar, ou hoje no Google já tem formas de burlar isso, né? Então, conversar e é sempre tentar estar inserido na realidade deles, né? Não precisa ser, que nem tu falou, o dia inteiro, mas saber o que eles mexem, como que eles mexem, qual é a importância dessas redes na vida deles, né? E tentar... Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui? Tem alguma coisa... Sim. Que tem uma pessoal falando sobre eleições, sim, tem o caso do Cambridge Analytica, né? Cambridge Analytica, eu acho que é outro documentário bacana que a Netflix tem, que é Privacidade Hackeada. Eu acho que é Privacidade Hackeada, não sei se é esse o nome que ficou em português. Acho que sim, foi um dos primeiros, né, nesse assunto. Que justamente foi encontrar a brecha entre utilizar os dados para o interesse da empresa de uma forma não ética, mas que não necessariamente estava afrontando a lei diretamente, né? Sim. Então, o cara que conseguiu enquadrar a Cambridge Analytica, ele teve que fazer uma pergunta que estava dentro da GDPR, que é a LGPD dos europeus, né? Na verdade, a gente que surgiu bem depois deles, que ele perguntou diretamente para o Facebook, você trata meus dados e com quem você compartilhou esses meus dados. Isso é obrigação deles, obrigação das empresas e do Facebook. O Facebook não sabia dizer exatamente com quais empresas tinham compartilhado. Então, esse foi o grande início para a derrocada dessa Cambridge Analytica e para mostrar que sim, que as empresas estavam utilizando o Facebook e de uma forma não ética, né? Utilizando a informação, os dados pessoais das pessoas, para influenciar as pessoas para fazer algo que eles queriam, né? A partir de um perfil psicológico que a empresa traçou. Então, isso tem aqui, eu acho que é isso, né? Tem mais pergunta aí, não sei. O William colocou assim, na verdade aleatório, mas tem como salvar o jogador que você jogou e também tem como achar seus amigos. Tem. Na verdade, assim, jogos se comportam de forma diferente. Tem ali algumas coisas que são comuns, né? Mas cada jogo é de uma forma e você realmente tem como jogar. Inclusive, tem jogo que você joga só com seus amigos. E é muito legal. Você pode ter também um jogo... limitar o chat só com seus amigos, né? Você pode ter um chat separado, um outro aplicativo, por exemplo, para falar de jogos e jogar ali nesse aplicativo. Gente, é um mundo, assim. Você olha o chat, às vezes, de um jogo, você fica perdido. Assim, o adulto, né? No meu caso. Mas é verdade isso, William. Então, é aleatório. Por isso que é importante saber que jogo, né? O que você gosta de jogar? Deixa eu ver como é que é esse chat, me ensina a jogar. E uma coisa importante, assim, os criminosos, os predadores, como a gente chama, né? Quando está direcionado para criança, mas não deixam de ser criminosos, são criminosos, eles ficam amigos, eles não vão lá dar sermão e nem falar, deixa eu ver isso aqui. Não,
ó, 2 horas no computador. Não. Eles são amigos, eles são bem mais legais do que eles vêm com uma conversa leve para as crianças. Exatamente. Então, isso é assim, é só para dificultar mesmo, mas é óbvio, né? Se o criminoso, o predador quer participar, quer estar na vida da criança, ele tem que ser gente boa, né? Tem que ser legal. Por isso que a criança nem percebe que é um adulto, normalmente, né? É verdade. E esse eu acho que é outro obstáculo que tem com relação a isso, se comparar o analógico com o digital, que a gente não tem como contrapor isso, né? Não tem como mostrar para aquela criança necessariamente, olha, esse cara provavelmente é muito mais velho do que tu, porque é esse dilema, né? É. Olha que legal, assim. Lucas colocou. Ai, Lucas colocou assim. O mais engraçado, porque eu também achei engraçado, você percebeu, né? O mais engraçado de tudo isso é a infinidade de dados fluindo na rede e o cara do IBGE vem na minha porta perguntar se eu tenho internet. É verdade. É verdade. Ai, meu Deus. Bom, e o William escreveu assim: tem vários tipos offline, online, 360 graus. William, quando a gente estiver falando de jogos, vou ter que abrir a câmera aqui, eu vou ter que abrir o áudio, hein, se me ajudar aqui, hein? Você manja bastante. É verdade. Ó, o Fábio colocou aqui, eu uso, ó, gente, dicas do Fábio, hein? Vamos anotar. Eu uso o Family Link, o Google, né, no celular Android. A Microsoft também tem um produto similar, sim, para o Xbox, console no Windows e no Windows. Mas o mais importante é que eu tenho uma regra que eu posso editar junto com ele, o telefone, o computador, a qualquer momento. Uma coisa que eu acho legal também quer dizer, que tem nesses controles é a localização, né? Isso também é bem importante. E uma coisa que eu trago, e que parece tão básico, é ter a senha das crianças, né, gente? Ter a É senha. verdade. Eu posso não saber jogar nada, né? Depois eu vou até colocar o nome de um filme aqui chamado Searching, buscando, enfim. E já dei um spoiler, né? Falei da senha, mas tudo bem, é só uma parte. O filme chama Buscando. Assistam. É uma coisa tão simples e tão caótica, né? Acontece um problema tão simples no comecinho e é tão caótico. Está relacionado com senha, né? Como eu já dei o spoiler aqui. Senha da criança. Olá, pessoal. Desculpa a pergunta, perdi o início da fala. Os slides da gravação serão compartilhados? Sim, serão compartilhados no YouTube. O que ainda não consegui ter controle é o YouTube. Na verdade, assim, é uma coisa bem importante essa questão de aplicações, né? Porque cada aplicação tem um controle de segurança, tem umas que não tem quase nada. É verdade. Mas Né? O YouTube tem uma possibilidade de fazer uma varredura. Eu sei porque eu tenho agora um afilhadinho de 2 anos de uma amiga de infância. Então a gente fez isso porque o que acontece? Às vezes ele fica alguns segundos olhando galinha pintadinha, quando vê, o dedinho vai para uma coisa que não tem nada a ver nos indicados ali. Então eu sei que o YouTube tem forma de fazer assim. Não sei exatamente, não saberia dizer o tutorial aqui, porque eu fui para o Google buscar, né? Não sei dizer o passo a passo, mas o YouTube tem. Tem. E para criança pequena, 2 anos, YouTube Kids. YouTube Kids. Né? É que joguinho, acho que ainda além do YouTube, né? Quando a criança pega o celular do pai ou da mãe ali, ou um tablet, esses joguinhos, quase todos os joguinhos têm link, né? Para outros jogos. Né? Então fica uma cascata, né? Eu vejo criança pequena tá sempre ali. Olha, não adianta falar para a criança, clica no X, hein? Aperta o X aqui que resolve. Às vezes não é, o X tá lá, é transparente. Oh, muito rico. Bastante gente comentando aqui. O Lucas falando do YouTube Kids. Crianças maiores não querem ver galinha pintadinha, é verdade. É verdade. O YouTube é do Google, então tem como ajustar no Family Link também, verdade. Bloqueador de propaganda, lembrei, dentro dos jogos tem propaganda violenta, tem, sim. Eles têm que assistir para prosseguir o jogo. Então, assim, é uma indústria, né, gente? É uma indústria e por isso que a gente tem que orientar. Eles vão ver algumas coisas, nem eu escuto coisas como, às vezes alguns pais perguntam, quando que eu tenho que começar a falar sobre educação sexual, né, na internet, né, porque eles veem muita coisa na internet. Eu falei, quantos anos seu filho tem, sua filha tem? Porque eles já estão sabendo, possivelmente. Certamente. Né? Então é bem isso mesmo.
E eu acho que, assim, eu até tive uma conversa com os meus sobrinhos antes da palestra para eu poder chegar com isso mais fresco, né? E eu tenho 2 sobrinhos adolescentes. Um tem 16, o João, e a Fefe tem 13, vai fazer 14 agora. E eles têm perfis totalmente diferentes. O João, ele é muito, muito analógico. Ele quase, praticamente não existe no digital. É só jogo, um que outro, e é esses jogos online que joga com os amigos, mas ele desativa chat, ele nem tem. Já a Fefe, ela tem todas as redes sociais que podem existir, tem TikTok, tem Instagram, tem tudo. Então é com ela que eu exerço mais essas dicas e ela sabe tudo que ela pode, não pode fazer e nunca conversar com ninguém, por mais que essa pessoa diga que é conhecida, porque também tem isso, né? A intimidade que as pessoas criam na internet às vezes parece algo muito, né? Ah, não, fulano é meu amigo, tá? Mas é teu amigo, conhece há quanto tempo? Ah, 1 mês, 2, não é teu amigo. Então, eu acho que é isso também que a gente tem que entender que essa intimidade que a internet relativizou isso. Hoje eu sei, sabe, o pessoal aqui mais velho sabe que amigo mesmo a gente tem 1 ou 2, mas para eles, todo mundo que está ali conversando, interagindo, é amigo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque é outro momento que eles não têm malícia para se expor, né? Então, deixar bem claro, não é teu amigo quem está ali. Se eu não me engano, qual a idade a criança pode ter todas as redes sociais? No Brasil é 13, né, Cá? Sim, 13 anos. No Brasil é 13. Eu acho que lá fora até menos. Tem alguns países, depende, na Europa tem alguns países com 16 anos. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui é assim, agora me fugiu a estatística, mas eu não me lembro exatamente, mas assim, tem muitas crianças que utilizam as redes sociais antes dos 13 anos, então é muito mais, eu diria que no final é uma questão de educação, porque muitos pais criam conta para a criança e ela mesma cria, porque qual é a dificuldade de criar uma conta numa rede social para uma criança que usa um chat exclusivo de jogo, muito mais complexo, não tem nada a ver com Zoom, não tem nada a ver com Teams, que a gente usa na empresa, nada. É bem mais complexo, a criança usa, faz robô, ela mesma cria vários perfis, inclusive, as crianças têm vários perfis. Então, essa questão da idade, a gente pode exigir, sim, teve um questionamento há pouco tempo sobre isso, dizendo que o Brasil era um lugar... Teve uma consulta, chegou a ter uma consulta pública, eu acho, não teve? Teve também, e dizendo assim que o Brasil era o país mais inseguro com relação à rede social, porque aqui a idade é de 13 anos. Eu pensei assim, e se mudar para 16, o que vai mudar? Tem cultura, sem a cultura de informação não muda nada, né? Não muda nada. Exatamente, William, é mais como foi criado, né? Assim, a educação, na verdade, né? Que a gente precisa... Nossa, tem tanta gente comentando aqui. Eu até dei um Google aqui enquanto a gente estava conversando sobre existem agora delegacias especiais para cybercrimes. Então, é interessante fazer, acontecendo algo, fazer um Google para saber se tem uma delegacia especial na tua cidade que trata de cybercrimes. Sim. Porque elas estão melhor aparelhadas. Eu acho, se eu não me engano, todas as capitais de estados hoje em dia já têm delegacias especializadas em crimes digitais. Então, e a coisa está ampliando, né? Bom, eu acho que a gente está... Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair do full screen aqui. A gente ainda tem um tempinho. Tem bastante coisa aqui. O Lucas colocou... Tenho 2 filhos. O de 10 fala, escuta, obedece. O de 7, tenso. É só romper limites. Olha, eu costumo fazer treinamento, não treinamento, mas é bem básico, né, para crianças a partir de 8 anos, e quando tem de 7, eu sei o que você está falando. Eles têm uma energia surreal, né?
Mas enfim, dá também. É que é só uma outra forma de fazer. E um outro fenômeno que para mim já se transformou num fenômeno social, que é o negócio que eu acho que essa nova geração vai ter por essa galera, por esse pessoal que trabalha com o YouTube, a mesma admiração que as antigas tinham com o jogador de futebol. Porque é uma galera que centralizou a atenção, que dita a tendência e que ganha muito dinheiro. É tudo que a gurizada procura, entende? Então, é entender como que pode contrapor, né, isso sem ser o papel tão chato, porque eu acho que é justamente isso, encontrar um canal de comunicação. Eu acho que é o desafio mais complicado nisso, porque o outro lado é muito mais lúdico, é muito mais legal, né? O lado de expor as informações e de viver, né, nesse mundo de internet. Eu sei pela própria minha sobrinha, que ela fala assim, fulana tem 18 milhões de seguidores e fez uma festa e gastou 3 milhões. Meu Deus, que idade tem essa pessoa? 12 anos. 18 milhões de seguidores. Então, é algo que para a gente é uma realidade difícil, né? Que antigamente quem era admirado era cantor famoso, que tinha uma banda ou que escrevia alguma coisa. Hoje, qualquer um pode ter essa atenção. Meu filho de 7 faz o cadastro já como maior de 16. As crianças... É verdade. Ai, gente, é como a Alessandra falou aqui, é rir para não chorar, né? Todo tempo poderia fazer marketing no horário da Xuxa. Eu sou desse tempo também. Também. Não, inclusive, teve uma época em que teve um limite nesse negócio de propaganda para não fazer algo apelativo para as crianças. Teve a Pronag, inclusive, que é a que regulariza isso, que bateu muito forte numa época em que, inclusive, as maçãzinhas da Turma da Mônica foram proibidas, porque a criança queria só comer a maçã da Turma da Mônica, que era a mesma coisa que a outra maçã, só custava 6 vezes mais. Só que o que acontece? O Alessandro bateu num ponto muito interessante, que é a internet, ela faz isso muito mais rápido. Então, quando tu vai tentar regular algum tipo de publicidade, ela já alcançou milhões de pessoas. Então, por mais que tu mande tirar do ar, o impacto já foi causado. Então, a regulação ainda está muito analógica. Não que eu acho que a regulação funciona e resolve o problema, mas acredito que para frear esse exponencial que melhoraria um pouco. Mas isso é verdade, né, Jô? Mudou muito, né? Porque sem a internet é uma coisa, é uma velocidade, né? Agora é um golpe diferente a cada dia. Aí você fala, puxa vida, aquele regulamento, aquela lei tinha uma brecha, né? Puxa, a gente esqueceu disso, esqueceu daquilo. É muito complexo, né? Não acompanha. Acho que, não acompanha, né? Não acompanha. Fora que as pessoas acham que nada acontece, né? Que tá tudo certo praticar, fazer, que nem, por exemplo, calúnia, mentir, vamos mentir, vamos falar a palavra mentira aqui, ou ofender alguém, né? Até porque tem criança na live também, para eles entenderem melhor assim o que a gente quer dizer. Mentir, falar mal do amigo na internet, tirar foto dele, colocar na internet, no Instagram, ou compartilhar mesmo no WhatsApp, mesmo que seja no grupo que ele acha que é limitado. Tudo isso as pessoas acham que não tem problema, né? Que não vai dar nada, mas na verdade isso, quer dizer, isso não é verdade, né? Mesmo que a gente não tenha uma lei, às vezes não tem uma certa velocidade, já existem leis, né? Aplicáveis. Sim, já tem, mas é isso, né? O que a gente
consiga, que tenha lei, já tem lei para bullying, já tem lei para, já tem alguma regulação para cyberbullying, mas nunca é tão eficaz quanto a ação que a pessoa sofreu, né? A ação que o jovem sofreu, porque no momento que vai frear, isso já aconteceu, né? Então, esse timing que a gente ainda não conseguiu entender como fazer de uma forma eficaz. Como conscientizar que isso é uma roda, né? Que isso é uma bola de neve e que não pode, que o Google não vai desindexar isso amanhã porque eu me arrependi do que eu fiz e coloquei na internet. Isso eu acho que é uma outra tecla que a gente precisa bater muito, que é o que vai para a internet não sai, prolifera e aumenta, mas não consegue apagar para sempre aquilo, entendeu? O próprio direito ao esquecimento com a internet ficou muito relativizado, né? Porque tudo que eu compartilhei de mim há 10 anos atrás, mesmo não sendo mais a Joana de 10 anos atrás, está lá pela internet, se eu compartilhei, né? Como é que eu vou fazer aquilo ser desindexado do Google porque eu me arrependi? Não é assim que funciona. Entendi. Não, show de bola. Acho que... Bom, sensacional. Acho que tem tanta... O pessoal está contribuindo bastante aqui. A Silma falou, Joana, 49% dos famílias têm acesso à internet. Sim, o motivo de ter um dispositivo é de fato ser necessário para estudar e tal. Como podemos minimizar esses transtornos? Todos esses transtornos, né? Acho que eu vou deixar isso aqui como uma última pergunta, um último comentário para que você possa fechar, Jô. Eu acho que assim, como minimizar o transtorno da rede social e do tecnológico é sempre puxar para o analógico. Eu acho que a gente tem que mostrar, porque o que acontece, o que é muito natural, quando a criança e o adolescente está muito no digital, tudo que sai do digital é lento, é chato e desinteressante. Porque ali é tudo automático, né? Às vezes vai fazer um negócio, vai de carro, mas a gente não chegou ainda, vai demorar? Sim, vai demorar, porque tem um trajeto para percorrer no mundo real, com sinaleira, com trânsito. Então, eu acho que o jeito mais fácil é puxar para a parte legal do mundo real. Eu faço coisas com os meus sobrinhos e até com filhos de amigas, que é assim, vai empinar uma pipa, vai fazer algo que não poderia ser replicado no digital, sabe? Trazer para o digital e também deixar a criança passar um tédio. Vai ficar sem celular, vai passar um tédio. Ninguém morre de passar tédio, sabe? É não querer também sempre estar estimulando, sempre estar, né? Porque eu me lembro assim, quando eu era criança e adolescente, na minha época só existia TV Cultura, né? E SBT e a Globo. Então, eu assistia, eu tinha permissão para assistir o Castelo Rá-Tim-Bum, o Mundo da Lua, que eu gostava, e o resto, aí eu tinha que ler, ou passar tédio, ou brincar com a amiga, ou fazer alguma coisa. Eu acho que também cabe aos pais sustentar um pouco essa frustração de que o filho não vai achar tão legal ficar fora da internet. Não vai, mas faz parte, entendeu? Ele vai ter que criar outros estímulos que não sejam só no digital. E eu iria por esse lado. Não, tá ótimo, Jô. Sensacional, gente. Foi um prazer, foi muito legal. Obrigada por você ter vindo. Acho que, bom, rendeu aqui muitos comentários. Acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo legal. A gente acabou não abrindo o áudio também, porque acho que tinha tantos aqui que eu ainda pensei em abrir o áudio, mas ia ser, né, talvez as outras pessoas que estão escrevendo não iam conseguir ter a atenção. Muito obrigada, Jô, por você ter vindo. Muito Imagina, foi um prazer. Muito bacana. Obrigada mesmo.